Oi, eu sou a Neca Setúbal. Eu sou a Sueli Carneiro. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Escute as Mais Velhas, o podcast da Fundação Tite Setúbal, produzido pela Rádio Novelo. Toda semana, a gente está aqui para conversar com uma mulher essencial para o feminismo no Brasil. A nossa convidada do episódio de hoje é a escritora e crítica literária Heloísa Teixeira. As deusas foram generosas conosco e nos deram a honra de ter Heloísa Teixeira em um dos episódios desse podcast. Mesmo adoentada e já manifestando dificuldades respiratórias, Elô fez questão de nos atender e nos brindou com esta entrevista que agora apresentamos como homenagem a essa guerreira feminista incansável, elo de ligação de várias gerações de mulheres que ela inspirou e promoveu com seu olhar sempre amoroso e acolhedor para todas as mulheres. Siga em paz, Elô, querida. Gostaríamos de deixar a nossa homenagem a Elô Teixeira, pois sua partida deixa um vazio muito grande na sociedade brasileira. Elô foi uma mulher incrível, com diversas dimensões, foi uma ativista cultural, foi uma feminista, foi uma das primeiras professoras que quis estudar as periferias. Ela subiu o morro e ela fazia essa ponte entre a periferia e a universidade e a periferia. E essa ponte ela levou também para a Academia Brasileira de Letras, onde ela é uma das imortais, trazendo a academia para a periferia e a periferia para dentro da academia. Foi uma honra ter Elô como uma das nossas entrevistadas que vamos ver a seguir. Eu não sei se a gente pode começar dizendo do prazer de estar diante dessa pessoa, né? Eu a tenho como a nossa decana, né, do feminismo brasileiro, muito querida, não apenas pela contribuição que deu à luta das mulheres, a reflexão refinada que ofereceu, mas porque é uma pessoa de uma sensibilidade especial, uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que todo mundo ama. Todo mundo ama, todo mundo que conhece ama. É muito gratificante ter a oportunidade de começar essa proposta desafiadora, né, desse podcast, podendo contar com você, com a sua história, com a sua produção, com a tua inteligência, com a tua criatividade. Obrigada. 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 É mesmo. É um privilégio, né? Essa escolha. Para nós é. Para nós é mesmo. Para nós não, para mim eu também. Para mim também. Você pode cortar o eu e o nós. Então, acho que nós temos duas perguntas para começar. Eu começo com uma assim: quem é Heloísa Teixeira? E a Neca complementa, né? Quem foi Heloísa Buarque de Holanda? Olha, Heloísa Buarque de Holanda foi uma pessoa muito alegre. Ela trabalhou com alegria o tempo todo. E não pensava em nada. Parecia uma coisa, poesia marginal, eu ficava doida. Ia atrás. E sempre foi na minha hora, quer dizer, eu sempre trabalhei com o presente, com onde eu estou. Queria saber onde é que eu estou. E aí tudo que eu trabalhava era muito perto, então ficava muito emocionante, o risco de erro altíssimo, porque eu não tinha perspectiva crítica zero, mas uma paixão muito grande pelo objeto de pesquisa, que para mim era quase que um brinquedo. E todos tinham causa, porque era na hora que eu estava. Então eu defendia a poesia marginal porque ela era odiada. Trabalhei com as mulheres porque foi uma dificuldade a entrada dela na universidade, que a minha militância foi sempre mais acadêmica do que o ativismo. Então, foi muito difícil. E ainda não conseguiu entrar na universidade. Então, era sempre uma luta, uma causa, um brinquedo com causa. Um brinquedo com causa é tudo que uma pessoa quer, né? Aí começou a ficar velha. Começaram a sumir as pessoas. Tudo em volta vai morrendo.
Meus filhos totalmente já com filhos adultos e noutra vibe, né? Que não é a que a Heloísa Buarque teve. Então eu comecei a ficar muito sozinha nessa coisa de idade, essa virada de idade que a gente dá, dos 70 em diante. Você começa a cair a ficha, que você não é mais mãe, né? Você é filha dos filhos. E eles ficam insuportáveis. Verdade. Insuportáveis. É uma vingança, Sueli. Eles guardam tudo o que a gente disse para ele na adolescência. Não dá para sair hoje. Cadê levar o casaco? E de jeito nenhum, que hora você volta? Todas as frases que a gente disse. Minha filha me trata como incapaz. Exatamente, volta. Mas são as mesmas frases, Checa, se você não disse tudo que ela te disse. Você disse igual, com as mesmas palavras. Então, a minha hipótese é que elas guardam. Você tá bom, bota no bolso e um dia sai tudo de volta para cima da gente. Mas então é uma hora muito estranha essa, que o filho vira pai e os amigos começam a morrer. E aí, com 70 anos, eu tive uma outra coisa esquisita, aposentadoria compulsória. Na universidade. Eu dizia, pelo amor de Deus, eu não quero me aposentar. Agora é 75, mas era 70, quando eu fui aposentar. Parecia que era outra pessoa. Não posso mais trabalhar onde eu sempre trabalhei. Então, teve essa aposentadoria que é um golpe. Eu tento negar, porque aí eu voltei com os meus projetos. Eu não dei mais aula. Eu achava que a coisa que eu mais gostava na vida era dar aula. No dia que eu parei, eu falei, mas que é isso? Você não tem aquele compromisso de, não só de dar terças e quintas, eu não sei que horas, além desse compromisso que te marca a vida toda, você não pode viajar naquele dia, você não pode fazer nada, não pode. E além disso, você prepara as aulas. No dia anterior você também está desesperada, preparando. Então é um compromisso que te escraviza completamente, não dá tempo de fazer mais nada. Eu parei de dar aula, eu disse assim, isso é bom. Aí comecei a fazer milhares de projetos. Eu fui emérita, graças a Deus, porque aí você continua com vínculo na universidade. Aí eu fiz um laboratório e é com ele que eu trabalho até hoje, de tecnologias sociais. Tem a Universidade das Quebradas, que é a minha paixão, uma coisa que me mata de felicidade. E também um projeto de mulheres que escrevem. Mas são só mulheres periféricas. E elas se abrem numa forma absurda. É incrível. Então, esse projeto com as mulheres, esse projeto com a periferia, tudo isso deu lugar para eu fazer. E tudo isso é Heloísa Buarque de Holanda? Não, tudo isso já é Teixeira. Não, é Buarque de Holanda. É Buarque de Holanda. Não, é Buarque de Holanda. Boa pergunta, é Buarque de Holanda. Mas vai ficando velha, vai acontecendo aquelas coisas. Aí eu comecei, há 4 anos atrás, quando você fala mulheres de periferia, 70% pelo menos são negras. Sim. E veio aquele discurso da minha família, da minha avó. Eu não teve avó. Da minha experiência de classe média, eu não sei o que a minha avó contava, não contava nada. Então, essa ideia dessas mulheres que antecederam, desse apoio, dessa solidariedade entre gerações, eu não conheço. E eu ficava especialmente invejosa quando eu via aquelas pessoas dizer, foi minha avó, não sei o quê, e que me deu força, e que me ensinou isso, que me ensinou aquilo. Eu fui ficando tão envolvida com esse assunto da ancestralidade, mas não é bem ancestralidade. É da família mesmo. Daquele matriarcado negro. É. Está na hora da senhora escrever sobre isso, já que a senhora identificou. Tá. Eu não sei se eu sei escrever isso, porque eu não passei por isso. Eu sou dessa experiência de entrar em contato com isso. De não ter avó. Eu juro que eu não tenho uma história de avó para contar. Avó. Eu tive uma história de pensar a minha linhagem feminina. Eu não tive. Ali tinha mãe, tinha avó, tinha bisavó, tinha tataravó. Minha mãe contava que a avó dela... E eu fui ficando fascinada com aquilo. Eu falei, pô, eu não tenho nem... Quando eu cheguei à conclusão que eu não tinha avó, lamentável. Mas que eu não tinha mãe... Mas como você não tinha mãe? Eu não tinha mãe, porque o meu pai era minha mãe, ele ganhava presente Dia das Mães. Ele ia me buscar no colégio, ele me dava todas as refeições. Ele era uma mãe, ele era aquele baiano adorável, sedutor. Sei.
Uau. Sei. mais autoritário ao mesmo tempo, etc. Mas, de alguma forma, ele fazia aquele papel De mãe. da mãe, ele adorava ser Mas e mãe. a sua mãe era muito omissa? Não sei. Não, a minha mãe prestava atenção nele. E ele prestava atenção na gente, em mim, na minha irmã. Então não tem muita história de mãe como mãe também. Entendi. Ela era doida por ele. Qualquer coisa, agora eu não posso porque é seu pai, agora eu não posso porque é seu Sei, pai. a vida dela girava em Em torno dele. e ele em torno era dos mãe filhos. dos filhos. Então já é uma Gente, coisa que inusitado. É, Hã? inusitado. Inusitada essa. Pois é. Mas era assim. Então nem mãe eu não tinha. Aí eu falei, não, isso não é possível. Quando eu lembrei que eu não conhecia a minha mãe, não tinha histórias para contar dela, eu falei, tá errado. Parou? Vamos repensar tudo. Aí eu já tinha um certo incômodo com o sobrenome Buarque de Holanda, porque não era meu, era do marido. Há algum tempo eu já queria me livrar desse Buarque de Holanda e botar o do meu pai. Mas, de repente, eu disse, não, o nome, quando essas mulheres me levaram a dizer, não, eu vou ter o nome da minha mãe e vou botar ela para falar. Aí eu mudei para Heloísa Teixeira. Elô, a gente começou dizendo que nós estamos conversando com a decana, né, do feminismo aqui. Não precisa me Você. chamar de tão velha. Ah, mas... Não, eu chamo de velha. Tá certo. É, É mas bom não. ter um lado bonito. Nossa reverência. Mas é muito importante ser essa referência Sim. viva, né? De você Sim. atravessou de Travessei. uma certa maneira tudo isso sobre o que você escreveu das 4 ondas, né, do feminismo. Nós estamos falando para um público que desconhece esse. Essa história. Então nós temos a esperança de que você nos ajude a compartilhar essa história, Vamos lá. especialmente com essa nova geração, né? Eu não participei muito da segunda onda. Primeira sufragia. É. Eu participava de reuniões, etc., mas não ia para a rua. Sim. Mas mesmo eu sem ter participado, eu queria contar o que eu vi. Essa segunda onda, nos Estados Unidos, foi muito brava, assim. Coisa de queimar sutiã, Sim. liberdade Friedman, né? sexual, não sei o que, não sei o que. Era um grito de independência, né? E essa onda viria para cá, é óbvio. Mas ela não conseguiu se plantar aqui. Do mesmo modo, o ativismo não conseguiu se plantar aqui, porque você tinha uma ditadura que era contra o movimento e você tinha uma esquerda que era contra o movimento. A esquerda achava que era um atraso da luta socialista. Espera só um pouquinho que, quando o socialismo chegar, Tudo isso a gente dá todo o apoio, mas aquela hora estava errado fazer isso. E as mulheres que eram feministas eram de esquerda, quase 100%. Então você não se situava com seus amigos, sua geração, com as quais a gente lutava junto contra a ditadura, e também a ditadura não queria. Então esse feminismo brasileiro, ele foi muito atípico e muito corajoso. Ele foi muito lindo. Ele tinha contexto zero para ele entrar. E então ele entrou. Ele foi entrando pelo pensamento, você começou a ter muitas teses, muitas coisas, e ele resolveu entrar assim que acabou a ditadura, ele viu o Estado como o campo maior de trabalho. Já que não podia ir pela rua fazer o que moças faziam, aborto, nada disso podia ser mencionado, que tinha igreja também, que era um enorme poder naquela hora contra a ditadura. E então você não podia colocar os temas da primeira onda internacional, que era aborto, era liberdade sexual e etc. Quer dizer, não podia ir contra a igreja, que era seu aliado, não podia ir contra seus amigos, esquerda, e não podia ser. Ela resolveu entrar pelo Estado, assim que acaba a ditadura. E elas começam a ter órgãos sobre as mulheres importantérrimos. Você vai ver, por exemplo, a Delegacia das Mulheres. Sim, 85. Depois teve o Conselho das Mulheres, Aí sim, o CNDM, assim. que tinha estatuto de ministério. Sim. Então vê que bravura dessas mulheres. Não pode entrar por aqui, eu vou para o Estado, fico amiga. E vou criar coisas aí dentro. Essa onda parece que não teve no Brasil, porque ninguém ficou pelado, nem tirou sutiã, mas infiltrou no Estado essa questão
Mas durante a ditadura, Elô, você menciona nesse livro que você foi Feminista Eu, você dá um destaque a algumas mulheres que eu achei interessante, por exemplo, quando você fala da Elis Regina, por exemplo. Ah, sim. Aí é na cultura, porque na cultura ninguém se identificava como feminista. É, Não queria. A Elis Regina já era mais. Ela dizia que era feminista. Ela era mais. Talvez fosse a única daquele livro. Porque a Rita Lee, por exemplo, dizia nem pensar, eu não quero ser feminista, e dizendo aquelas músicas. Mas ela não se definia como feminista. Quer dizer, as mulheres não viam como direitos humanos a questão do feminismo. O feminismo foi rejeitado aqui no começo pelas próprias artistas transgressoras, cinema. Cinema foi um modo de expressão fulminante aqui no Brasil, nos anos 60. Foi a coisa mais Vanguarda, né? avançada. E não tem nem uma cineasta que pudesse ter tido entrado, talvez, no cinema novo. Não tem uma mulher. Tudo correu por fora. Porque eles não deixavam entrar mulher. E a adesão bem tardia. Acho que a adesão vai para 79. Vai bem mais lá atrás. 75 foi o ABI, né? O primeiro congresso. mas você coloca que essa dificuldade, por exemplo, no cinema novo, ou mesmo na música e tal, você acha que existe uma resistência dos homens, existe um machismo Tinha. que impedia as mulheres? Não tinha uma desconsideração. Todas as mostras de cinema novo, entrevistas de cinema novo, nada, tinha mulher nenhuma, nunca. É. E aí você diz que você começa a atuar mais na terceira onda. Primeira sufragista. É, a segunda Então, é essa, e a essa é a terceira segunda, você fala que E a você... terceira é aquela do direito de interpretar, que é lindíssima. E foi muito linda porque eu assisti isso acontecer. Eu fui para Nova York fazer um pós-doutorado em Sociologia da Cultura. E a minha orientadora chamava Jane Franco, que era uma feminista daquelas. Então eu assisti com ela o nascimento das lutas feministas como a universidade. Primeiro, uma guerra sobre o cânone. É engraçado que agora reflete aqui, mas agora, né? Que era a quantidade de livros escritos por homens ou por mulheres. Então, na bibliografia, elas ficavam exigindo, no meio da aula, que mudasse a lista de ler a bibliografia, porque não tinha mulher. Depois da questão da bibliografia, veio também a questão do departamento. Eu quero ser uma área de saber aqui dentro da universidade. E acabaram criando os departamentos feministas, departamentos de relações de gênero, e etc, etc. A gente ainda não tem, só tem um na Bahia. Então, essa luta foi linda e elas conseguiram que fosse considerado uma área de saber e você ter departamento de literatura inglesa, departamento de estudos feministas ou gênero, e aí elas instituíram oficialmente, coisa que a gente não fez até hoje. Hoje, quem quer fazer estudos feministas vai para a sociologia, faz uma tese feminista e ganha um grau em sociologia. Vai para letras, estuda umas autoras feministas e ganha o diploma em letras. Quer dizer, não existe essa área de conhecimento. É muito incipiente. A universidade, ela não ouve, principalmente. Então, eu fiquei militando na universidade. Nunca consegui abrir nada. 2, eu quis criar um núcleo de mulheres na Universidade de Estudos, mesmo que não fosse um departamento legítimo, fosse dentro do meu centro. E me disseram a seguinte frase: como assim? Mulher não tem nada a ver com comunicação. Ai, caramba. Eu mudei o nome, botei Sim. Centro Interdisciplinar, e fiz o núcleo, é óbvio. Então, eu fiz vários programas de epistemologia feminista, que tem muito trabalho bom. Sim. Então, como entrar com uma voz dentro... Mas Na não universidade. rolou. Não rendeu. Eu fiz o que eu pude, que eu acho que isso seria o mais importante. Porque quando você fala em feminismo na universidade, você vem logo com um abuso. Mas isso vai longe. Sim. Isso vai no critério de avaliação, que é todo masculino. Você entra para o CNPq, FAPES, você não consegue colocar seu projeto. Sim.
Porque ele é todo direcionado Enviesado. para homem, Enviesados pra muito. homens. Você não se encaixa ali, o seu tema não vai, a coisa não vai. Então vai para, sabe, para formas de aprovação, vai para. Se você mexe nessa epistemologia, mexe com tudo. Os editais também, que são feitos para homem. Sim, Mas não foi. Eu fiz o que pude. A escuta é Difícil romper. mínima. Então, só para dizer difícil que a romper. terceira onda morde o rabo. Uau. Ela não se fez aqui, no meu trabalho, pelo Sim. menos. E então, o que mais? Quarta. A quarta eu tenho pena, porque as feministas chamam de feminismo no sofá. É engraçado, porque realmente é muito no sofá. De internet. É todo virtual, né? A quarta vem de 2015. E ela vem nitidamente de 2013. As marchas de 2013. Ela tem as mesmas estratégias. Além de não ter liderança, não tem intermediário, que é o mais sério. Em vez de procurar o deputado, votar no deputado que vai apoiar a sua causa, ali você fala aos berros. Não existe política ali dentro, do ponto de vista representativo. Mas, Elô, você não vê nisso um esvaziamento da organização política das Vejo. mulheres? Porque eu acho que isso que você falou, feminismo de sofá, né? Eu acho que ele tem essa característica, né? Mas Dele ter um agora- nível de despolitização do ponto de vista do que é a tradição Organização. organizativa Sim, isso aí do tem, acabou. né? Mas eu acho que a gente vai ter que lidar com isso, porque hoje mesmo eu estava lendo que o Lula é analógico. Analógico é ser organizado. Que vem o outro e vai direto. Fake news direto para sua cabeça, para o eleitor. Essa falta de intermediário ela é muito perigosa, mas ela É prevalente hoje. elege presidentes e joga o feminismo no dia a dia da nação. Você foi ouvido pela primeira vez, porque a terceira onda e a segunda eram ouvido por quem queria ouvir. Qual é a mesa que você organiza que sem uma mulher? Não pode, é uma etiqueta. Não pode ter nada que não tenha uma mulher. Não tem nada que não tenha um negro. Cota de mesa é uma nova etiqueta. Mas que quer dizer muito. Quer dizer que perceberam que antigamente não tinha mulher, que antigamente não tinha negro. Pelo menos perceber alguma coisa e já perceberam. Então elas botaram no artigo do dia isso. E todo mundo já ouve. Minhas netas são radicais. O pai se mexe, pá! Elas pegam no ar aquela bola. E eu acho que é o grande legado, né, desse feminismo, Sim. é espalhar essa escuta, porque é sem intermediário. Agora, com intermediário, você perde uns 15 anos, né? Para votar no deputado, para o deputado levar a causa para ir a plenário, para ir para o Senado. Porra, Sim. meu primeiro assédio. Meu primeiro assédio, no dia seguinte, tinham 1.000 pessoas que tinham sido assediadas. Vai aquele monte, né, de gente falando. Quer dizer, eu acho que a gente está nessa, eu acho que não tem como voltar, porque o efeito é imediato. E o da organização É penoso. é penoso. O avanço, que para mim é claro, ele está sempre ligado aos nossos processos coletivos de organização Sim. política, né? Existiu um processo constituinte em que as mulheres tiveram um protagonismo muito preciso enquanto Sim. movimento social. Aquilo ali resultou numa mudança absoluta do Foi. status da Sim. mulher brasileira, né? Eu não consigo ver essas ações, digamos, individualizadas, por muito que elas sejam muito, né? Há uma polifonia, há uma vocalização, há uma estridência até. Agora, a capacidade disso de promover mudanças consistentes, eu não consigo imaginar um processo hoje, nesse momento, semelhante a esse que a gente viveu, por exemplo, que mudou Não toda, é muito diferente, porque né? você está mudando uma lei, o que é fundamental. Né? Porque uma coisa Fica é lá. ecoar. Fica lá na Constituição, mudou. Sim. Mas você não espere mais por isso hoje, não. Eu acho que não. Não, Você tem essa internet, é isso. É. E quem é que? Agora vem a inteligência artificial. O que será que vai trazer? Não adianta, você não pode remar contra. O que eu fiz para elas foi dar aula para essas meninas que têm esse eros todo.
elas ficam vermelhas de raiva. Essa potência. Né? Não é não. Ponto final. Mas então eu fiquei querendo organizá-las com pensamento, essas coisas todas. Então eu fiz o livro, essa coleção Pensamento Feminino, toda para elas. Primeiro, quais são os conceitos, depois as feministas brasileiras, depois o decolonial. Eu fui dando cursos. E ficou um Aquele legado. é curso. Agora vai sair mais um, que é Políticas Identitárias. É para elas, não é para mais ninguém. E você sente como, assim, a recepção e a manipulação dessa informação? Do primeiro, mais que tudo, que é conceitos fundamentais. Ou seja, elas sabem que não sabem e querem saber. Sabem. Elô, agora deixa eu te perguntar, como que essa Elô revolucionária, feminista, como que ela escolheu a Fran Coutinho como orientador, como ela gostou tanto de Raquel de Queiroz, que apoiou o golpe de 64, eu sou de extrema direita. Como que... Quase que eu voto no Bolsonaro. Como que é esse Elô? Como que eu é acho esse que é o Elô? meu pai, né? Que eu não gosto de psicanálise muito bom. O alter ego. Mas aquele alter ego autoritário, fez um louco e sedutor. A Raquel foi uma coisa muito incrível, foi muito incrível mesmo. Porque eu não gostava dela, óbvio. Não era só uma oligarca, ela também uma revolucionária de 64. Ela apoiou o golpe de 64. Foi o golpe, ela era prima do Castelo. E ela é engraçado que ela não tem papas na língua. Você chega na casa dela e diz assim, o golpe foi feito nesse sofá aqui. Ela tem orgulho, não tem noção, né? Então, podia ficar quieta, porque ela foi banida, deletada do estudo da literatura brasileira por tanto tempo. Aí eu encontrei ela no aeroporto indo para um congresso. Ela também foi. Eu não sabia que ela era ela, estava pegando a passagem. Aí a gente se reconheceu e ela deu um sorriso tão mãe que eu não tinha avó. Mãe, avó, bisavó. Ela era a mãe. Era uma coisa de um afeto e de um absurdo. Era um absurdo uma pessoa chegar lá e dizer que o golpe foi feito. Ela dizia-me, agora ninguém presta atenção em mim por causa disso. Foi aquele filho da puta do Antônio Cândido. Era incrível. Ai, gente. E ela tinha sido presa pelo Getúlio. Ela era comunista. É comunista. Que o Partido Comunista mandou ela embora porque ela escreveu um livro. O livro foi censurado, que era o João Miguel, e ela foi demitida, cancelada do Partido Comunista. Aí foi presa pelo Getúlio. Ficou presa um tempinho. E disse, eu não vou dar trégua para esses caudilhos nunca mais. Caudilho era o Getúlio, que prendeu ela, mas era o Jango, era o Brizola, tinha outros no caminho dela. E ela disse, eu faria qualquer coisa para tirar o Jango do poder. Aí você fica assim, é um tal paradoxo, é um tal nonsense, o número não fecha, a conta não fecha. Então, é isso, aconteceu porque ela foi presa pelo Getúlio, então ela fez o golpe de 64. Gostou? O ressentimento. Gostou? Determinou. É uma coisa completamente apolítica a cabeça dela. E o Afrânio, eu vim dos Estados Unidos sem emprego. Aí eu falei, eu vou lá pedir o emprego, a federal. Aí fui lá, mas eu não disse que era filha do meu pai. Falei, posso trabalhar de graça aqui? Aí eu comecei a trabalhar com ele de graça. Fiz o primeiro concurso, entrei e aí continuei. E ele não fazia nada, era totalmente vidrado, obsessivo com aquela biblioteca dele. E aí eu fui fazer minha tese de mestrado. Aí eu falei, eu vou com ele, né? Não vai olhar? Realmente não olhou. Aí eu fiz a segunda, que foi a doutorado do Macunaíma. Ele era um chefe omisso. Omisso, quer dizer, o fato dele Totalmente ser conservador nunca te atrapalhou. Para mim não, nem para a faculdade. Ele foi muito bom, porque ele não gostava da polícia e não deixava a polícia entrar de jeito nenhum.
Sei. Que maravilha. A É, melhor qualidade. é. Mas era bem conservador. Conservador, mas não atrapalhou, então É, ótimo. pragmatismo sem Pra- vergonha, é. é isso. É o nome. Elô, como é que foi que entrou as meninas periféricas no seu trabalho? A Universidade da Quebrada, como é que surge essa ideia? Ela veio de muito longe, porque a estrutura da faculdade é ruim. Você mexer naquela estrutura melhora tudo. Então tem aula de graduação, aula de mestrado, aula de doutorado. Aí eu acho que a mistura disso é fundamental. Então, eu comecei misturando mestrado e doutorado. Deu tão certo que eu falei, vou puxar a graduação. Aí eu fiquei tão encantada, porque a garotada botava o dedo no nariz do doutorado assim. Eles são incríveis. Pensei que fossem ficar tímidos, não ficaram. E então eu comecei a chamar, porque eu já trabalhava com a periferia, mas aí foi tão incrível, porque esses eu pensei que fossem ter medo de ficar quieto. Porque eles estavam saindo do Habitat e indo para uma universidade, aula do curso de doutorado. Nada a ver. Conta um pouco, Elo, que eu acho que seria interessante. Por que que você foi para a periferia? Como que você subiu o morro ali? Fez aquela primeira exposição que você conta? Eu subi o morro com várias pessoas juntos, não fui eu. Naquela chacina da Candelária, foi Caetano, foi o Ali Salomão, que era meu parceirão, Zuenir, mas foi um bolo de gente lá. E quando você chega nesses lugares, àquela altura já, era muito incrível, porque as pessoas faziam arte, faziam teatro, faziam cinema, e eram intelectuais, porque eles discutiam as coisas com argumentações assim inesperadas. Por mim, né? Porque existia burrice minha. E daí para frente eu queria isso de qualquer jeito como a minha vida, meu objeto de estudo. Aí eu comecei a frequentar mais, porque eu queria escrever. E você sabe que eu nunca escrevi uma linha sobre periferia, isso é incrível. Aí eu fiz o seguinte, criei um curso chamado Universidade das Quebradas, projeto de extensão, e criei um curso com uma metodologia intuitiva, mas era um laboratório, e era uma metodologia de troca. Eles iam dar aula e nós íamos dar aula. O curso era sobre, geralmente, um livro, por exemplo, o Cortiço. A gente trabalhou ele com o povo da arquitetura, com literatura, a gente trabalhou ele como sociologia. Alguém escreveu sobre o Cortiço em todas as disciplinas, é muito impressionante. Então a gente trouxe especialistas e começava a discutir com eles. A gente dava aula, eu chamava o especialista bacaninha, que falava, debatia depois com eles, e o curso seguinte eles iam dar aula sobre Cortiço. E eles foram ganhando uma autonomia muito incrível, porque eles tinham muito medo de falar, mas reagiram poderosos. É incrível, acho que a questão da escuta, de você prestar atenção, ouvir o que eles estão dizendo e não concordar, e concordar, quer dizer, esse espaço aberto para eles serem respeitados e ouvidos, faz um milagre. É um reconhecimento, a palavra é essa. Você reconhece que aquele outro sabe alguma coisa, que é uma pessoa, E que você quer e que eu escutá-lo. quero saber o que ele sabe, eu quero escutar, quero aprender. E esse ano acabou sendo o Machado Negro, que eu estou tão feliz. Quer dizer que é uma metodologia que ela está em curso ainda. Ah, tá, tem 15 anos. Uau! É Tá? tudo Cada isso. ano a gente começa e corrige o passado. E o que tem de coisa para corrigir no que a gente faz é gigantesco. A coisa da crise, por exemplo. Primeira pessoa que me chamou de racista, eu fiquei sem saber o que fazer. A segunda eu disse, tá bom, então vamos conversar. Eu devo ser, porque eu sou branca e isso é estrutural. Claro que eu tenho um pouco de racismo, mas por que que você me chamou disso no meio dessa frase? Aí a gente discute as posições horas. Não tem limite, não é para acabar a aula. Aquilo é mais importante que a aula. Então é maravilhoso, homofóbico. Toda hora chama de homofóbico. Aí parou a aula. Acabou, a aula acaba aí, que nem Lacan. Corte real. É ali que para, e só vai discutir aquilo, aquele conflito. Então, isso cresceu também. Toda hora você pega uma coisa que você fez que não estava certa. Ah, Eu sem tenho dúvida. paixão. Que lindo que é isso. Eu tenho paixão.
O Elô, e eles vêm da onde que eles vêm? Eles vêm de um edital que a gente Ah, vocês faz fazem um edital da UFRJ do FRJ. para todas as comunidades. E agora esse curso de Machado de Assis é na academia? Academia Brasileira E de também Letras, é um é isso que eu edital, gostei. é um edital É. também? Ah, que massa. É isso que eu gosto mais. Ser na academia aqui. Já me disseram que tem até um documento provando que ele é branco. Eles não gostam sério? dessa ideia, não. Na academia não gostam nada. Eu fui discutir isso. Que Tem um ótimo. acadêmico que provou. Ai, Que ele era que- branco. Elô, falando em academia, você falou uma vez que você jamais iria tomar chá nas vez. quintas-feiras na Trilhões academia. de E vezes. aí, como é que é isso? Trilhões de Trilhões de vezes. Sabe desde quando? Ah, Raquel. Porque eu achava que ia fazer mal até a minha imagem. pois é. A De imagem. feminista, revolucionária. Mas inacreditável. Então, Aí, dessa vez, tinha que ser uma mulher. Porque morreu a Nélida. sim, que E aí eles não maravilhosa. estavam querendo botar um homem, porque já eram só 4 mulheres, né? Sim. Pouquinho, né? Então tinha que ser outra mulher. Nas quebradas eu consultei. Eu falei, pô, estão me convidando, mas eu não me sinto bem. Foi uma gritaria. Vai, a gente tem que entrar lá. Vai. Eu levei um susto. Aí eu conversei com as feministas, que eu tenho acesso, as antigas, a Branca. Falo muito com a Branca toda hora. E com a Jaque. Vai. Aí eu falei, será que eu vou? Aí eu acabei indo. E foi incrível, porque os parabéns que eu recebia era assim, entramos na academia, é tudo no nós. As quebradas principalmente, e eu falei no meu Eu discurso. vi isso na posse, foi incrível Eu isso. vi, Foi mas aí a incrível. posse foi terrível, porque eu amei. A Flavinha diz que é manifesto. Foi, Não é uma foi, coisa. foi. Menina, só tinha periferia. E trans. Então, eu estava ouvindo o seu discurso, né? E eu acho super bonito que você fala que a literatura é mais interessante que o mundo. Você fala muito da poesia. Queria que você falasse um pouco aqui, antes da gente terminar ainda, que você falasse um pouco disso, né? Eu não leio muito romance. Eu não presto muita atenção. É estranho eu ter uma atenção meio flutuante. Mas poesia, eu sou capaz de sentar e ficar olhando para a poesia. Sabe como é olhar? Eu acho uma coisa que me leva para outra estratosfera. Eu fico lendo poesia. Isso há muito tempo. Poesia disparado. E agora com as mulheres é mais interessante, porque poesia de mulheres é diferente, sim, da poesia masculina. Eu sempre gritava que não tem diferença, mas tem. Porque ela está falando de assuntos que nunca foram tematizados. Tem uma coisinha que eu acho que é um tema que pega para todas as mulheres. Numa entrevista você diz assim, na posse da ABL, não me livrei da síndrome de impostora. Ah, sim. E isso é bem mulher. Fala disso, esse bem mulher, né? Porque nós estávamos conversando e assim, eu padeço dessa síndrome, Neca padece dessa síndrome. Você decodificou isso já? Eu acho que é meio até óbvio, não é não, Su? É uma coisa assim, a gente nunca foi ouvida. Sim. Você nunca conseguiu chegar ao fim de uma frase, né? Então você culturalmente foi educada para calar a boca. E, de repente, você faz as coisas e acha que não devia, né? Que não é certo, que não é bom, que não é... Eu acho que é uma coisa cultural de você não conseguir falar. Ao tomar posse na ABL fica um paradoxo, né? Acho que não, porque as mulheres lá não falam pouco. Aqueles hominhos lá têm que ser enfrentados, porque eles são sábios. Eles são personagens notáveis da cultura brasileira e por isso estão ali e como assim agem. Eles são notáveis. E as mulheres entram ali e não ficam notáveis. Eu percebo isso na reunião. Elas ficam imortais, mas notáveis não. Você parte do pressuposto que eles sabem mais. Entendi. Inclusive a gente, que às vezes você quer se colocar e não consegue, porque está tão armado os notáveis. Sim. E você fica olhando para os notáveis. De vez em quando você diz uma coisa inconveniente, daquela. Mas não abre a hora do assunto. Precisa de mais umas 5 mulheres ali. É muita minoria. 5 em 40.
Já pensou? 35 notáveis que se acham e performam como Isso tal. que eu falar. E assumem a posição de notáveis. Vão de gravata, ficam assim, sabe, olhando. Não, as mulheres não são. Mas não era lá que eu estava falando a vida toda. Eu sinto impostora o tempo todo. Numa hipotética quinta onda, quais seriam os temas prioritários? Eu sei da sexta. Da quinta, não sei. Mas na sexta eu acho que vai já ter uma certa igualdade de opções de gênero, né? Já não vai ser tão espantoso essa diferença. Não vai haver opção de gênero, se Deus nos permitir. Eu acho que vai ficar mais natural você ser o que quiser na hora que quiser. Porque essa coisa veio muito rápida. Quer dizer, avançou muito nesses últimos 2 anos, por exemplo. Eu acho que daqui a 2 gerações eles formulam. Eu tenho a impressão que lá para cima isso acaba, né? O que é o processo de envelhecimento? Isso eu adoro. Ele pode ser muito bom. O passado é um capital daqueles, né? 85 anos. Fizesse o que eu tivesse feito, é muita coisa. Então, se você considera isso um capital, você sai deslizando pela velhice e usando esse capital e aplicando. Eu acho que isso é o ser velho mais novo que a gente está assistindo. Porque antes tinha assim, os jovens não deixam a gente falar, agora os jovens vão ter que escutar também. Porque tem muita coisa que não foi dito para eles. E eles têm que saber. Então eu vejo que os velhos caíram a ficha um pouco e começam a ativar esse capital. Em vez de deixar ele lá empoeirado, começam a investir. E como velho, você consegue andar para frente e se posicionar melhor. E velho é uma coisa que todo mundo tem pavor. Você chega com uma pessoa e diz 85, mas está muito bem, mas não aparece, não tem. Eu digo, não está muito bem. O corpo sempre sabe a idade que tem. E eu quero dizer que eu tenho e quero ter, porque você está negando a minha estrada. Pô, quem viveu 85 anos não é mole não, sabe muita coisa, viveu muita coisa. Não vou largar isso. Parece 40. Como parece 40? Não. Parece 60. Não pode, então eu estou jogando 20 anos fora. Não, eu quero com esses 80. Todas as minhas marcas. Mas eu acho que tem esse lado legal. E tem uma hora que você cansa também, não cansa? A Fernanda Montenegro que diz, você vai fazendo um processo de desplugamento. A ideia do desplugar é engraçada. Porque não é abandonar, é só desplugar aquele canal. Eu já despluguei tanto canal. Eu sentia isso na minha mãe, que ela ia desligando, né? No final eu imagino que você fique egoísta. Mas é isso mesmo, termina o foco totalmente em você, eu acho. Mas não é ruim, não. Não, mas não é ruim, é um caminho. Desplugou, mas ainda tem muita coisa fazendo o curso, a BL. Não, a BL é um compromisso. Levei a quebrada para lá, tá sabendo? A quebrada não vai te deixar. Não vai. Não, mas ela está lá dentro da casa de Machado de Assis, dizendo que o Machado de Assis é negro. Pronto. Que coisa boa que foi isso aqui. Muito obrigada, hein, Heloísa? Acabamos, Obrigada. Que delícia. Muito bom. Com vocês eu ficava o resto da vida aqui, as duasinhas. Coisa boa. Obrigada. Delícia, super obrigada. A gente te agradece por acompanhar o Escute as Mais Velhas. Siga o podcast no seu aplicativo de áudio favorito para não perder nenhum episódio. Nas redes sociais da Fundação TID Setúbal, @Fundação TID, e da Rádio Novelo, @Rádio Novelo, você pode repercutir o podcast, deixar comentários, elogios e críticas sobre as entrevistas. Escute as Mais Velhas é um podcast da Fundação TID Setúbal, produzido pela Rádio Novelo. A coordenação e produção são da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thompson-Devô. A direção executiva pela Rádio Novelo é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. E a gerência de produto é da Juliana Jäger.
A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A trilha sonora original é da Estela Nisrin. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro com apoio da Isabel de Santana. A identidade visual é da Larissa Ramos. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A pesquisa deste episódio é da Marcela Garcia Correia. Essa entrevista foi gravada no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. A gerente de comunicação da Fundação Tite Setúbal é a Fernanda Nobre. Eu sou a Neca Setúbal. E eu sou Sueli Carteiro. A gente se encontra no próximo episódio.